Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos a turma de Microbiologia Ambiental da UFABC, orientados pela professora doutora Mércia Domingues, e a gente vai apresentar hoje um trabalho sobre biorremediação de solo contaminado por óleo lubrificante usado em biopilha de bancada. E esse trabalho vai ser apresentado pelos integrantes Milena, Vitor, Rafael e Thaís. A gente vai comentar um pouquinho sobre a introdução do trabalho, o método, resultados e discussões, a conclusão e a referência utilizada. Primeira parte, introdução. A gente vai comentar um pouquinho sobre a contaminação do solo por hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. A contaminação dos solos pode provocar uma perda de funções desse solo e também pode acabar contaminando as águas subterrâneas, o chamado lençol freático. E dependendo do tipo e do nível dessa contaminação, a gente pode acabar prejudicando a cadeia alimentar, uma saúde pública, os diversos ecossistemas e recursos naturais que estão próximos a essa área contaminada. E um dos tipos de contaminações mais severas e mais difíceis e reversíveis é a contaminação pelo petróleo e pelos seus derivados. Então, basicamente, essa contaminação pelos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos se dá pelo aumento da população, que gera um aumento de resíduos sólidos, líquidos e gasosos que causam impacto no meio ambiente, pelo motivo de essa quantidade exacerbada não conseguir ter um controle e uma destinação correta. E dentre esses resíduos está o hidrocarboneto aromático policíclico, que basicamente é prejudicial aos humanos e animais por ter compostos que são mutagênicos e carcinogênicos. E eles acabam adentrando o meio ambiente em grandes quantidades por conta da indústria petroquímica. Então, o refino, o transporte, a extração e a transformação desses compostos. E mesmo que ele aconteça em tamanha quantidade no ecossistema, o nosso meio ambiente, os nossos micro-organismos do solo, eles não estão preparados para lidar com esse tipo de componente. Por isso que é necessário ter uma tecnologia, algo que seja não natural, nesse caso, para conseguir lidar com esses contaminantes. Além da contaminação pelos HAPs, os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, nós também temos a contribuição dos hidrocarbonetos totais do petróleo, que são formados basicamente por hidrocarbonetos, ou seja, hidrogênio e carbono, e pequenas quantidades, pequenas proporções de oxigênio, nitrogênio e enxofre, como está aqui na tabela que eu coloquei nesse slide. E eles também podem ser degradados pelo meio ambiente, assim como os HAPs, mas por conta do tipo de solo, as características físico-químicas desse solo, essa degradação pode ocorrer em formas variáveis. A solução encontrada, então, para lidar com essa contaminação de hidrocarbonetos é a biorremediação, que é menos agressiva, consegue manter o equilíbrio ecológico, consegue pegar mais áreas e ter um menor custo. E o melhor de tudo, ela consegue erradicar essa contaminação. E ela acontece como? Bom, basicamente, são micro-organismos que metabolizam esses compostos contaminantes até que eles se tornem inertes, como gás carbônico e água. E pode ter algumas limitações, esse método. Então, pode ser que esse solo não tenha em quantidade ou em tipo os micro-organismos necessários para esse tipo de biorremediação. Pode ser que alguns fatores, como permeabilidade do solo, os tipos de minerais, o pH, a temperatura, o potencial de redução desse solo não sejam os ideais. E aí, quais foram as tentativas de melhoria, então, dessas limitações? Foram criados outros tipos, vários tipos, na verdade, de biorremediação, como a biorremediação passiva, a bioaumentação, a bioestimulação, a fitorremediação, o land farming, a compostagem e os bioreatores. Para finalizar então a introdução, eu vou comentar um pouco sobre o objetivo desse trabalho, que é basicamente estudar o processo de biorremediação de um solo contaminado artificialmente por óleo lubrificante usado. Olá, meu nome é Vitor e vou falar sobre a metodologia. A metodologia desse experimento foi testada a 8 condições diferentes. A atenuação natural monitorada, na qual apenas o contaminante foi adicionado ao solo. O bioestímulo, no qual o solo contaminado foi adicionado apenas de nutrientes. O bioestímulo com bioaumento, no qual o solo contaminado foi adicionado de nutrientes e inóculo microbiano. O bioestímulo com bioaumento e material estruturante, no qual o solo contaminado foi adicionado de nutriente, inóculo microbiano e material estruturante.
A coleta do material foi realizada no solo de manguezais, que é rico em matéria orgânica e possui um grande fluxo de ciclagem de nutrientes, tendo inúmeras espécies pilar de uma grande quantidade de organismos e compositores, que fazem essa ciclagem de matéria orgânica, sendo, portanto, organismos degradadores de carbono. O óleo lubrificante, como é derivado de petróleo, é constituído de longas e diversas moléculas de carbono, mais complexas e de difícil degradação. O objetivo da escolha do solo de manguezal é utilizar os organismos ali presentes degradadores de carbono na degradação do carbono presente no óleo lubrificante através da técnica de bioalimentação. A coleta de sedimento foi realizada no mangue de Pão, Angra dos Reis, Rio de Janeiro. O solo foi obtido a partir da camada superficial de sedimento, de 0 a 5 centímetros, e 9 pontos aleatórios do manguezal, e foi colocado em um vidro estéreo com auxílio de uma espátula, e logo após foi colocado na geladeira até a montagem do experimento. A imagem acima é uma foto do local onde foi retirado os sedimentos. Coleta de óleo lubrificante usado. O óleo lubrificante usado neste trabalho foi o Ringe W50, que é utilizado em motores de ciclo Otto. O produto foi extraído de um motor que já apresentava bastante sinal de desgaste. Preparo do material estruturante. Os materiais estruturantes empregados foram bagaço de cana-de-açúcar, cascas de coco, fibra de palmira, serragem e bambu. Após serem coletados, limpos e secos ao sol por 5 dias, os estruturantes foram levados ao laboratório, onde foram secos na estufa por mais 72 horas a 60 graus, para retirar a umidade. Depois disso, foram triturados no moinho de facas para alcançar uma granulometria de 8 metros. Montagem do experimento. No experimento foram utilizados 6 kg de solo argiloso contaminado com óleo lubrificante usado, que foi dividido em 16 biopilhas de bancada, lubrificante. 2 para ativação natural monitorada, 2 para bioestímulo, 2 para o bioestímulo com bioaumento e 10 biopilhas para o bioestímulo com bioaumento e adição de material estruturante. Na tabela abaixo, encontra-se a composição do meio de sais minerais. A concentração é dada em gramas por litro. Nesta outra tabela abaixo, mostra a quantidade máxima utilizada em cada das 16 biopilhas. A quantidade de estruturante adicionada ao solo foi de 10% peso por peso, e a concentração do núcleo foi de 10% peso por peso. Após a montagem, as biopilhas foram monitoradas semanalmente quanto à umidade, mantida em 50% da capacidade de campo e aeradas por revolvimento mecânico durante 63 dias. Análises. As amostras do solo foram analisadas no início e no final do experimento, durante 63 dias, em relação aos micro-organismos heterotróficos totais, UFC, e aos N-alcanos. Para o claqueamento, a contagem das unidades formadoras de colônia foi pesado 1 grama de cada solo nas biopilhas e diluídos em tubos de ensaio que continham 9 ml de solução salina, estéril. A essa diluição foi dado o nome de 10-1. Após isso, foram agitados por 2 minutos no Rolex, e alisou-se as demais diluições, 10-2, 10-3, 10-4 e 10-5, transferindo-se 1 ml da solução existente para um próximo tubo com a solução salina. As duas últimas diluições foram utilizadas para o claqueamento, em que cada 1 ml de cada uma foi pipetado para 2 placas distintas. Por cima, adicionou-se o meio de cultura PCA e agitou-se levemente para espalhamento. As placas ficaram incubadas na estufa por 48 horas para depois realizar a contagem das colônias. A extração do N-alcano do óleo lubrificante presente no solo foi realizado pelo extrator de Soxhlet para 10 gramas de cada solo. Os N-alcanos presentes foram quantificados por cromatografia. Agora o Rafael irá apresentar um pouco dos nossos resultados e discussões. Pessoal, dando continuidade então, utilizando as análises que o Vitor acabou de explicar, eu, Rafael, vou explicar agora sobre os resultados. Então, em relação aos micro-organismos heterotróficos totais, a gente pôde perceber que todos tiveram aumento. Apesar da biopilha C tá praticamente perto do zero ali e a E5 ser a maior, isso é por causa de uma escala, né?
Então todos cresceram, só que um é 10 a quarta, outro é 10 a sétima. Então dá essa impressão que ele não cresceu, mas todos eles cresceram. Em destaque a biopilha E5, que além do bioaumento e do bioestímulo, utilizou a estrutura de bambu. Também como destaque tem o aumento da E2, que usou a casca de coco. E aí empatadas a gente tem a biopilha AB, né, que é tanto o estímulo, o bioestímulo como o bioaumento. E a E4, que utilizou serragem. Como a gente viu no slide anterior que eu acabei de mostrar, tem uma expectativa aí, né, em relação à biopilha E5, porque ela teve um grande aumento dos micro-organismos. Agora a gente vai analisar nesse slide se essa expectativa do aumento dos micro-organismos ela também se traduziu no aumento, né, no grande percentual de degradação dos N-alcanos. Bom, olhando para a tabela e também para o gráfico, né, eles trazem aí a mesma informação, só que em visões diferentes. A gente pode ver que o E5, apesar dele ter um grande crescimento da população microbiana, não se traduziu como o melhor resultado do percentual de degradação. A gente percebe que todos eles, desde a pilha de controle, que é a C, até as de estrutura, né, as com bioestímulo e bioaumento, todas elas ficaram na casa de 90%. Né? Só que as que existia uma maior expectativa, que era com estruturas, porque elas receberam tanto o bioestímulo quanto o bioaumento, além da estrutura para facilitar essa expansão, essa biodegradação, elas não acabaram não se traduzindo, né, no resultado. A gente percebe que elas ficaram, com exceção da E2, que era a casca de coco, todas elas ficaram na faixa dos 95%, né? Em torno de 3% de diferença com a pilha de controle. E o maior destaque no final foi só a que recebeu o bioestímulo, isso quer dizer, nutrientes para as próprias bactérias que já existiam na biopilha. Então isso foi um fato curioso. Pessoal, vamos agora às discussões. Primeiro ponto a ser discutido aqui é que todas as pilhas elas tiveram aumento dos micro-organismos heterótrofos totais. Porém, apenas a pilha que recebeu somente o bioestímulo teve o melhor percentual de degradação. Isso quer dizer que apenas estimulando com os nutrientes a biopilha, ela conseguiu ter o melhor índice aí de degradação. Já em relação ao bioaumento, um pouco de decepção, porque tinha uma expectativa também que ela tivesse um percentual mais relevante, né? Porque as pilhas que receberam o bioaumento também receberam o bioestímulo. Porém, acredita-se que talvez a competitividade, o predatismo entre esses micro-organismos possa ser um dos efeitos que acabou não gerando esse percentual. E também, já que a gente utilizou micro-organismos dos manguezais, talvez a hipótese de que eles tivessem aí fatores para degradar, facilitar a degradação dos N-alcanos acabou não se concretizando. Talvez não sejam os melhores micro-organismos para fazer essa adição. Além disso, a gente pode falar que as estruturas, que também tinham enorme expectativa, elas não atenderam a nossa expectativa inicial, não representando em maior degradação essa estrutura de apoio, com exceção da E2, que era a casca de coco. E a hipótese disso ter acontecido, dela ser uma exceção entre as estruturas, é que a casca de coco, a fibra, ela tenha auxiliado na eração do local, então facilitando aí a ação dos micro-organismos. Esses são os principais pontos de discussão. Olá, meu nome é Thaís e agora nós vamos falar um pouco sobre a conclusão a qual nós chegamos através do artigo apresentado neste trabalho. Bom, tendo em vista a distribuição dos HTPs no ambiente e a possibilidade deles ocasionarem alguns problemas à saúde, nós podemos chegar à conclusão de que, visando a redução da exposição e da absorção pelo organismo dos mamíferos, a biorremediação é uma alternativa para a remoção dos descompostos do solo, na qual os micro-organismos degradadores eles vão transformá-los em substâncias inertes, em dióxido de carbono e água. Tendo em vista que a maioria dos micro-organismos do solo eles não possuem a capacidade de degradar esses compostos, há necessidade de se isolar e selecionar os micro-organismos degradadores. Os bioaumentos realizados é o que pode ter causado o aumento na quantidade das células microbianas capazes de biodegradar os hidrocarbonetos no solo, e o que, em consórcio com a microbiota nativa, pode ter favorecido a remoção dos compostos orgânicos do petróleo.
Bom, embora sejam utilizadas outras tecnologias para a descontaminação de ambientes poluídos de petróleo e os seus derivados, a biorremediação com bioestímulo é uma alternativa biológica. O processo de biorremediação pode ser utilizado como uma alternativa para o tratamento de áreas contaminadas com gasolina. Porém, o tempo necessário para reduzir a concentração dos contaminantes até níveis aceitáveis é determinado pela proporção da contaminação do ecossistema e das condições ambientais do mesmo. A seguir, apresentaremos as nossas referências bibliográficas. Obrigada!